Olá, minha gente. Aquele abraço. Obrigado por você estar aí no nosso encontro de todas as quartas-feiras, aqui no canal Neto Cidade. Você sabia? Vou começar o programa hoje falando o seguinte. Você sabia que o dia 2 de julho é o dia do bombeiro? Sabia? Pois então fique sabendo, esses bravos e valorosos homens, né, que nos tiram de muitas enrascadas. E o tema de hoje, aqui no Baixada em Foco, vai ser exatamente isso, os bombeiros. E nós vamos fazer um programa, e lógico, para homenagear todos os bombeiros, não caberiam trazer todos os bombeiros aqui, com certeza absoluta. Nós estamos trazendo o Dirceu Ribeiro de Oliveira, aqui à minha esquerda, já ele vai ser focalizado, tá? Ele que é técnico de segurança do trabalho, sargento reformado do Corpo de Bombeiros, diretor da Security, com assessoria em auto-vistoria do Corpo de Bombeiros. Isso está em moda agora, AVCB. Vou ler de novo para você que não prestou atenção. Se liga, meu, se liga, minha. O que é AVCB, Ari? AVCB é assessoria, por isso que eu estou lendo, né, para não errar, né? Assessoria em auto-vistoria do Corpo de Bombeiros. Esse é o famoso AVCB que com certeza você já ouviu falar. Tem muitas casas de espetáculo ou não que não estão funcionando pela falta do AVCB, que já nós vamos conversar com o Dirceu. Só que antes disso, você vai me permitir, eu vou contar um pequeno histórico para ver como o bombeiro, como tudo na vida, evoluiu. É uma corporação da Defesa Civil, dos bombeiros, né, que se encontra diretamente ligada à Polícia Militar. A data foi decretada oficialmente no Brasil no ano de 1954, não tão longe assim, né? E hoje somam 59 anos de existência. Os primeiros registros do serviço do Corpo de Bombeiros no Brasil surgiram no ano de 1856, quando o imperador D. Pedro II assinou um decreto que caracterizava a diminuição dos incêndios. Antes da criação dessa corporação, presta atenção como era apagado o fogo, pessoal. Como diziam os meus filhos, dizem, né? Se liga nisso. Sabe como é que era apagado o fogo? As pessoas apagavam os incêndios contando com a ajuda de vizinhos e amigos, além de contar com a boa sorte de se encontrar água em abundância na localidade. As latas iam passando de mão em mão até chegarem ao local do incêndio. Perdoe a minha risada, né? Eu estou imaginando, né? De forma simples e arriscada, podendo causar maiores danos em razão da falta de preparo das pessoas. Hoje em dia, podemos acessar o Corpo de Bombeiros através do 193, eu disse 193, tá? O número que atende a localidade em todo o país. Mas esse número deve ser preservado de trotes, brincadeiras de mau gosto, pois além de atrapalhar no salvamento, atrapalha também as vidas que estejam em perigo. Além de servirem os bombeiros para apagar o fogo, esses profissionais são preparados para fazer resgate de pessoas que correm risco de perder a vida, socorrer animais. Lembra, o gatinho está lá em cima da árvore, ninguém consegue tirar lá, vai bombeiro, né? Para fazer resgates, como eu falei, socorrer animais em situações difíceis, asfixia, tentativa de suicídios, afogamentos, traumas em acidentes, desaparecimentos em florestas e mata, etc. É praticamente para tudo, né? Fazem ainda a fiscalização em empresas, garantindo condições de primeiros atendimentos em caso de incêndio, onde as mesmas devem manter extintores cheios e oferecer equipamentos de segurança aos funcionários. Aqui eu vou dar uma paradinha que já estou terminando esse preâmbulo. Muitas vezes, foi falado agora aqui, eu vi fulano, estava um fogo até pequeno, eu não sabia qual extintor que usava, o que fazia, o que não fazia. Então não adianta ter, né? Tem o equipamento, tem que saber usar. Os bombeiros também desenvolvem projetos sociais e educativos, levando para as escolas orientações a jovens e crianças sobre formas de evitar acidentes. Esse trabalho é muito importante, pois através da prevenção levam para os estudantes orientações que podem evitar acidentes, tornando-os mais responsáveis em suas atitudes. Para homenagear os bombeiros, nós estamos recebendo prazerosamente
Mais uma vez, ele já teve aqui, tocou fogo, depois apagou o fogo. O pessoal gostou naquela época. O Dirceu Ribeiro. Dirceu, obrigado pela sua presença. Eu que agradeço mais essa oportunidade de estarmos aqui nesta noite, né? Para podermos conversar a respeito aí da questão de incêndios, questão do AVCB, que é o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros, né? E nessa noite aí vamos estar discorrendo sobre esses assuntos e tirando possíveis dúvidas, né, Ari? É verdade. E para tanto, né? Nós vamos usar um vídeo que foi feito pela Mayara Rached, Carla Martuccelli e Letícia Cortez. Foi o TCC dessas meninas em forma de documentário. É sobre a preparação do Corpo de Bombeiros com a verticalização dos prédios. Os prédios estão cada vez mais altos. Já se fala hoje em dia com prédio com 38 andares aqui na costa da Mata Atlântica, aqui na Baixada Santista. Elas abordaram a capacidade da corporação para atender incêndios em andares altos, sendo que o número de prédios com mais de 20 andares é cada vez maior. Nós vamos começar mostrando um pedaço do vídeo e voltamos a falar com o Dirceu para que ele possa fazer um pequeno comentário sobre o que nós vamos passar para você agora. Eu indicaria, pessoal, vocês começarem a ligar para cá, principalmente o pessoal que mora em prédio, tá? Esse programa é praticamente dedicado, não só, mas principalmente para quem mora em prédio. Vamos ao VT? Vamos lá, minha gente. Daqui a pouquinho, nós vamos para o VT? Então tá bom, vai lá. Aí começa a dizer, é bem a sua área, né? Aí ele está recebendo a chamada? Ali naquela situação estão recebendo as chamadas de emergência pelo telefone 193, que é o telefone de emergência do Corpo de Bombeiros. Olha os trotes aí, olha os trotes. É possível um negócio desse? Olha aí. 40%, liga e desliga. Aliás, isso já foi tema de várias vezes de reportagem, né? Quando poderia, na realidade, estar atendendo a um chamado? Com certeza. O que ocorre? Muitas vezes, aquele policial, aquele bombeiro que está recebendo a chamada, ele tem condições de saber se é um trote ou não. Mas muitas vezes, Ari, ainda assim, escapa e é soltada uma viatura para um trote. Como nesse caso agora, ele está, se não me engano, está chegando lá no não, incêndio, ali é um caso real, né? Realmente houve um acontecimento, né? E ali estão atuando, ela deve estar comentando agora sobre a altura, né? A verticalização. A altura, né? Cada vez, já ouvi falar em 38 andares, prédios aqui na costa da Mata Atlântica. Olha a situação que se encontra ali. Esse é um dos nossos comandantes. Mas você falou que na realidade o incêndio não se combate por fora, né? Inclusive, Ari, o que se... Primeira coisa que se imagina justamente é o combate por fora. Porque as pessoas já imaginam que esse combate deve ser feito por viaturas que vão atingir grandes alturas, né? Mas, na verdade, Ari, esse combate ele só deve ser procedido em determinado momento em que já não há mais vidas ali naquele local. Aí é Joelma, né? Você não Aí é Joelma, né? Exatamente. Porque o combate real deve ser executado dentro do local sinistrado. O bombeiro faz o corpo a corpo realmente, Ari. Ele entra no local onde estiver pegando um fogo, onde tem um incêndio realmente. Obviamente que nós temos técnica e tática e fazemos isso com segurança para o próprio bombeiro. Então nós sabemos como adentrar o local, nós sabemos como chegar naquele incêndio, né? Nós temos técnicas para isso e temos equipamentos para isso, né? E, portanto, Ari, o combate é feito internamente, né? Nós utilizamos muitas vezes E aí é que nós vamos verificar a questão de como estão os edifícios hoje aqui em Santos, ou em São Vicente, aqui na nossa Baixada Santista. Como estão esses edifícios? Como que eles estão na questão de segurança? Então é isso que precisa ser avaliado e que os próprios condôminos, Ari, eles devem ter a atenção para essa situação. Como é que está o meu edifício? Tem um extintor certo para aquele momento? Aquele extintor está carregado em condições de pronto uso, né? Ou então nós temos uma rede de hidrante interna que nós possamos usar, que o bombeiro também vai se utilizar desse equipamento, dessa rede de hidrante, que muitas vezes, Ari, o que acontece? Esses edifícios, eles não têm essa rede de hidrante. E muitas vezes o que acontece? O bombeiro tem que ir
esticando mangueira, como nós no nosso palavrear de bombeiro, nós temos que ir colocando mangueiras e mais mangueiras até chegarmos num determinado local. E são vários andares. De repente são 10 andares, são 15 andares, o bombeiro tem que chegar até lá. E o bombeiro sempre consegue chegar. O bombeiro sempre vai arrumar uma forma de chegar ao local e combater aquele incêndio. Mas, o Dirceu, eu ouvi dizer, né, e eu sei que é verdade, por isso que eu estou afirmando, não estou nem te perguntando. Por exemplo, se existe na cidade, eu não estou falando só na nossa cidade, sim, qualquer cidade do Brasil, né? Se não for solicitado o agora famoso AVCB ou a vistoria, nunca os bombeiros irão lá. Eles só vão através de solicitação. Exatamente, Ari. O que nos faculta é a verificação do local quando nós somos solicitados. Quando os serviços, os serviços públicos de uma maneira geral, ele intervém na sociedade quando ele é chamado, quando ele é necessitado. Não há uma questão preventiva antes. Essa questão preventiva é a questão civil, a que deve ter o condômino que mora no local, ou então o síndico do local, que é a responsabilidade civil por aquelas vidas que estão ali naquele edifício, é do próprio síndico, Ari, e das próprias pessoas que estão ali. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Se o edifício está dando depoimento, né? São pessoas que sofreram, na realidade, olha aí, sofreram esse tipo de acidente, né? E estariam dando depoimento. Mas a pergunta que eu queria te fazer é o seguinte, Dirceu. Prédios recém-construídos, eles passam a... Prédios antigos eu sei que não, que não existia essa lei. Exatamente. Mas prédios recém-construídos, eles passam a funcionar sem o AVCB, um prédio vai funcionar amanhã. Foi construído, acabou, acabamento, papapá, ele pode começar a funcionar sem o AVCB? Então, Ari, o que acontece é aonde ocorre a fiscalização do setor de obras. Do setor de obras de uma prefeitura, ele é linkado quando a pessoa ou o proprietário daquele local, daquele empreendimento, for requisitar o habite-se. Aí há um link para poder que ele retire esse habite-se, ele tem que ter o quê? Um auto de vistoria do Corpo de Bombeiro. Ou seja, quando houve a vistoria do Corpo de Bombeiros. O que não existia antigamente. O que não existia antigamente. Há quantos anos, mais ou menos? Você tem ideia aqui? Olha, Ari, exatamente, precisamente, quantidade de tempo. Eu creio que aí, vamos por aí uns 10 anos para cá, 15 anos para cá, Ari. Que existiu esse novo regulamento. Porque eu digo para você que começou mesmo em 93, 2010, 2009... Então, não é muito recente isso não, viu, Ari? Porque até não então, é muito vamos recente, esclarecer não. ao amigo telespectador, porque até então construía-se o prédio, a prefeitura autorizava o funcionamento e vamos que vamos. E continuava, né? Tanto que você vê, hoje nós temos até, inclusive, essas casas noturnas que nós temos aqui na Baixada Santista, muitas delas não estão podendo funcionar, por quê? Porque elas não estão em condições de segurança para os seus usuários que estão ali naquele momento. Então, o que acontece? Eles têm que se enquadrar nas normatizações no Decreto-Lei 56.819, de 10 de março de 2011. 2011 é o mais recente, entendeu? Então, todas as leis, onde nós podemos enquadrar, não só um edifício, se bem que nós estamos falando aqui direcionado a edifícios. Mas ali naquele decreto ali está toda a gama de equipamentos que são necessários, como devem ser instalados, tudo de acordo com a necessidade do local e que o bombeiro, através de técnica, reconhece e é sabedor que naquele local deve ser utilizado aquele sistema. Nós já falamos várias vezes sobre o famoso, agora você escuta a VCB a toda hora, né? A todo momento, né? Auto de vistoria do Corpo de Bombeiros. Corpo de Bombeiros. Vamos falar para o amigo telespectador que talvez esteja não tão bem informado, como se adquire o AVCB, como se requisita, o que se faz para ter o AVCB? Muito bem. Desde a partida... O beabá, desde o início. Bom, Ari, primeira coisa, a pessoa, o profissional
que vai realmente enquadrar aquele local, vai deixar aquele local em condições de segurança, tanto com instalação de equipamentos, extintores, se for necessário, rede de hidrantes, se for necessário, portas corta-fogo, se for necessário, saídas de emergência com portas em condições com barras antipânico, aquelas que você toca nela e ela já abre, com sprinters, com luzes de emergência. Isso tem que ser verificado antes de fazer a solicitação. Então, peraí, então eu já vou te interromper. Eu vou te perguntar. Para vocês estarem preparados para isso, o que vocês fazem? Curso de encanador, engenheiro? Como é que é preparado o bombeiro para isso? Não, exatamente, Ari. Dentro desse decreto, as pessoas, os bombeiros, eles já são qualificados para esta situação. Então, há um estudo técnico, esse bombeiro ele passa por cursos de aprendizagem na determinada questão, ele vai lá, ele faz o aprimoramento, aí sim, ele tem condições de fazer essa avaliação. São bombeiros formados em engenharia, os nossos comandantes são pessoas muito balizadas e que estão aí fazendo essas vistorias, né? Olha, eu gostaria que vocês fizessem que nem a Desirê fez. Já ela faz uma pergunta. Já? Aproveita, pensa. Já começaram as perguntas. Quem sabe? Eu confesso, Desirê, que eu não saberia responder, porque também eu não sou bombeiro, né? Desirê, obrigado pela sua participação, principalmente pela sua brilhante pergunta. É a Desirê, ela mora no Parque Bitaru. Dirceu, qual extintor devemos usar em eletricidade? Desirê, se sou eu o primeiro que aparecesse na minha frente, eu... Então, Ari, daí nós vemos a necessidade que não só as pessoas que moram em prédio, mas a sociedade em geral de ter esse aprendizado ali. Acho que 85% não sabe. Exatamente. Porque se nós fôssemos pessoas que desde o início da tenridade nós já começássemos a querer saber, a ter entendimento da necessidade. Matéria de escola, Dirceu? Eu ia comentar. O bombeiro, como eu falei, aqui ele vai à escola, mas ele fala mais de trânsito, não é isso? Ari, no Japão, as crianças no digamos aqui, pré-primário nosso, eles já têm entendimento de como se proteger de catástrofes, Ari, de desmoronamentos que podem ocorrer, porque lá é um local, né, de muito terremoto. Sim. Então, eles já, desde o começo, eles já sabem como se proteger. Nos Estados Unidos, é ensinado para as crianças até como sair de um local sinistrado, de um local que está pegando fogo. Você pode até, nos próprios filmes que passam dos colégios, onde há o alarme, o disparamento desse alarme, e as pessoas saem ordenadamente do local. Não saem pavorosas, não, eles saem ordenadamente. Estão preparados. Exatamente, e é para isso que deve existir o quê? Os brigadistas. As pessoas que vão fazer essa... Inclusive, hoje nós temos um brigadista aqui. Né? Exatamente. O Damião. O Damião, exato. Ele já contou o negócio do boné, que eu nunca tinha... Depois eu explico essa coisa Primeiros do boné. Socorros, né? Primeiros socorros. Mas peraí, vamos responder. Então, aí o que acontece com referente ao extintor? Isso. O extintor que deve ser utilizado na parte elétrica, dependendo do equipamento, se não for um equipamento muito... digamos assim, um computador que você vai perder aquele equipamento devido ao jogar o pó químico seco, porque o pó químico seco pode ser utilizado em eletricidade, porque ele não vai conduzir a energia elétrica até a pessoa que estiver utilizando. E também o CO2. Então, em equipamentos como, por exemplo, você vai uma televisão, você tirou da energia, ela já não está mais energizada. Então você pode usar o equipamento que pegou fogo, né? Você pode usar o pó químico seco, ou então, tipo num computador com equipamento mais sensível, que você não vai poder perder aquele equipamento, você vai usar o CO2 também. Então esses dois podem ser utilizados na energia. Materiais energizados, né, Ari? Mas você indica quantos tipos de extintor existem? Ari, na verdade, existem o extintor de água, que é para ser utilizados, onde está a classificação de sólidos. Sólidos é uma mesa, uma cadeira, um tapete, então são materiais sólidos, papel, então são materiais sólidos, em que é utilizado o extintor de água. Né? Há já em líquidos inflamáveis, como gasolina, diesel e outros, né? Você vai poder utilizar o pó químico seco, que ele vai
ter melhor utilização naquele fogo. E no material energizado, você vai utilizar, pode utilizar tanto o pó como o CO2. Olha, eu só acho difícil. Agora São várias, são várias. Agora, nada como ser brigadista, né? Que o Damião fez o curso. Meu amigo Damião, a hora que tá pegando fogo, o primeiro extintor que apareceu lá na minha frente, né? Eu não quero nem saber, eu pego lá, porque a pessoa... Não, tem que ter preparo. Foi o que foi falado, foi o que foi dito até agora. Exatamente. Tem que ter preparo, tem que ter... Para começar, a primeira coisa que a pessoa tem que ter nessa época, nesse momento é calma. Primeira coisa. Eu quero ver tu pegando fogo, né? Você está no local... E tu tem calma, né? Vai pagar. O João tá dando risada. Esse câmera que tá me pegando agora, ele tá dando risada, né? Porque é isso, pessoal. Se você não tiver preparado, não tem jeito. Eu vou dar uma paradinha. Nós vamos também tomar um golinho d'água. Tu vai dar uma olhada por aí, ver se tem algum fogo para apagar, Dirceu? Aproveita que você está aqui pertinho. Pessoal, nós vamos dar uma chegada. O que eu tenho de papel hoje aqui não é brincadeira, gente, não é brincadeira. Nós vamos dar uma chegadinha, porque nós vamos exibir no Quadrilhódromo, né? O primeiro festival de quadrilha junina de São Vicente. A NET, né? Apresentou aqui uma quadrilha, lógico que tinha lá no Quadrilhódromo fazer esse belíssimo concurso que foi executado pela Prefeitura, principalmente na pessoa da Mauri Office, aqui nós vamos mandando um abraço. Vamos lá para o Quadrilhódromo? Vamos lá. Época de festa junina e o canal Net Cidade não podia ficar fora dessa. Tem muito show, muita banda, concursos de melhores quadrilhas, área de lazer, pratos típicos e muita animação. É isso que você confere aqui no primeiro Festival de Quadrilha Junina de São Vicente, na Praia do Itararé. Vamos conferir? Estou aqui com a Márcia. Márcia, você é daqui de São Vicente mesmo? Sou daqui de São Vicente mesmo, da Vila Fátima. Tá gostando da festa? Amando. E pra quem você veio torcer hoje? A grande tia Bola. Eu amo de paixão. Elegância, simpatia, quem vai ter a tia Bola? Aqui com a Mauri, secretária da Cultura de São Vicente. A Mauri sempre inovando, né? Sempre surpreendendo. Depois do grande sucesso da encenação, da onde que veio essa ideia de fazer o Arraiá em São Vicente? Na verdade, essa ideia surgiu a partir do que eu encontrei aqui. Por ignorância, eu não sabia que nós tínhamos em São Vicente tantas quadrilhas juninas com altíssimo nível de qualidade. Este ano eu descobri, inclusive, porque algumas participaram da encenação e fui olhar o trabalho delas. Foi daí que surgiu a ideia de organizarmos este festival na forma como nós organizamos. E o concurso estudantil, como é que funciona o projeto? Vem as escolas, incentiva as escolas a virem dançar aqui? Este ano nós tivemos uma quantidade pequena de escolas participando, mas acreditamos que no ano que vem esse número vai ser muito maior devido à repercussão e o sucesso do festival em 2013. Mas para esse ano nós criamos alguns workshops, algumas aulas, onde profissionais, coreógrafos de algumas quadrilhas treinaram os professores de artes, de educação física, das escolas de São Vicente e os professores do Secofs também. Isso foi o estopim para que algumas se interessassem em participar. Inclusive serão premiadas. Primeiro, segundo e terceiro lugar também na categoria estudantil. E cada ano vai ser mais sucesso ainda. É o que nós esperamos, pela quantidade de público que compareceu aqui durante esses dias, pela alegria, pela garra, pela qualidade do que as nossas quadrilhas montaram. Eu tenho certeza que daqui a 2 anos, no máximo, o nosso festival vai ser considerado o festival de quadrilhas juninas mais importante do estado de São Paulo.
Aparecida, você tá gostando da festa? Estou gostando da festa. E pra quem você veio torcer hoje? Da tia Bola, Ela mora no seu coração. do meu coração, É a favorita. minha favorita. Aumentou o CD, pode aumentar! Pode aumentar o CD! Beijo no coração! Faz barulho aí! Faz barulho aí! Faz barulho! Olha que coisa linda, gente! Olha a nossa comissão de frente, gente! São com essas imagens dessa mega festa que eu fico por aqui. Com você, Ari. Legal, bacana. Você viu aí, Dirceu? Muito bom. Muito legal, Tá? muito O bacana. negócio lá tá muito bom. Parabéns para a Secretaria de Cultura pelo primeiro Festival de Quadrilha Junina de São Vicente, né? Que realmente tem bastante quadrilhas. Nada como fazer, na realidade, um concurso para poder melhorar cada vez mais. Pessoal, nós vamos voltar a falar do AVCB. Você que mora em prédio, liga aqui para a gente, tire a sua dúvida. É uma paradinha, eu volto já já, tá? Ok, minha gente, retornamos aqui no meu, no seu, no nosso Baixada em Foco. Nós estamos fazendo uma homenagem ao bombeiro, né? E eu não canso de falar, isso aqui devia ser gravado no intervalo. Olha, conversa daqui, conversa de lá com o brigadeiro Damião e o bombeiro Dirceu, os canto que primeiro chega com a mangueira, resfria para cá, joga para lá, sabe que... Olha, os dois, bom, o Dirceu a gente sabe, né? Afinal de contas, foi bombeiro. Pessoal, nossas reprises. Hoje, quarta-feira, né, ao vivo. Amanhã, quinta-feira, às 10 horas da manhã. Sábado, às 9 horas da manhã. E domingo você tem duas opções. Você que gosta da madrugada, às 4 horas. Mas você que não gosta da madrugada, às 14 horas. Ah, perdeu o programa, quer indicar para um amigo, para uma amiga, quer rever, quer gravar? Anote aí. Vamos lá, Luiz. youtube.com/Aribese. youtube.com/Aribese. Ou, quem não tem Facebook hoje em dia? Né? Você não tem? Vai lá, cria um, meu. Cria um, vai ter o que fazer o resto do dia. facebook.com/Baixadanet. facebook.com/Baixadanet. Segunda-feira, aqui no seu canal, aquele canal que dá as boas notícias do Net Cidade. Segunda-feira tem o Lente Esportiva com Denis Simon. Terça-feira, o Cantinho da Várzea, onde se revelam os grandes jogadores. Quarta-feira, o nosso Baixada em Foco. E quinta-feira, com Darlan Santana, o Esporte 10. Falei? Dei meu recado. Dona Ondina, muito obrigado. Dona Ondina, ela não faz pergunta nenhuma. Ela mandou um abraço para mim, para o convidado, além de toda a equipe. Obrigado, Dona Ondina. Quem manda também um abraço para a gente é o seu Noel. Seu Noel Ramos de Santos. Seu Noel, muito obrigado pela sua audiência, pelo seu prestígio, pela sua companhia. Obrigado, seu Noel. Abraço a todos e um excelente final de semana. Obrigado. Para o senhor também. Vamos voltar ao AVCB? Bem que a conversa aqui no intervalo estava interessante. Aquela história que você falou, chega no incêndio, chega 3 brigadas, um na realidade vai molhar a parede de cá, o outro vai não sei para onde, essa coisa toda. Mas vamos primeiro, vamos sobre o AVCB. Eu não sei ali se dá para a câmera pegar. Acho que ela não consegue chegar muito próximo, né? Enquanto isso você vai falando, ele vai focalizando. Muito bem. Então, o que ocorre ali? Eu tenho aqui em minhas mãos já a ponta final do AVCB. Esse aqui... Isso é autorização? Esse aqui já é o certificado em que é emitido pelo Corpo de Bombeiros em que aquele local está regularizado, está em total condições de segurança. Então, todo local, todo empreendimento... E aonde é obrigado a fixar isso daí? Muito bem. Assim que na entrada do edifício, seja no edifício, seja numa área, num comércio. Por quê, Ari? Porque quando houver a necessidade, Ari, vai ser checado. Está aparecendo agora. Muito bem, olha lá. Exatamente. Então, vai ser checado. Isso aqui, obviamente, é uma cópia, né?
Só para ilustrar como é o procedimento do Corpo de Bombeiros. No final, isso aí que já seria o final. Porque, como nós já estávamos conversando a respeito aqui em off, para que se chegue nesse certificado, deve-se enquadrar aquela edificação dentro desse decreto de segurança. Porque cada um, obviamente, muito bem. Não é tudo igual, né? Não são todos iguais. Por exemplo, quando nós partimos para um posto de gasolina, é diferenciado. Esse aí é mais rigoroso, o posto de gasolina? Muito mais, Ari, porque você veja bem, ali existem equipamentos, existe um líquido em que em qualquer momento pode vir a explodir. Inflamável. Altamente inflamável. Então já deve existir ali dispositivos e equipamentos para dar o combate inicial, para que não ocorra o sinistro, que é isso que nós queremos evitar. Né? Então, exatamente. Então, para um posto de gasolina existem qualificações, existem situações em que estão enquadradas dentro desse decreto. Uma casa noturna, como dizer agora, que está ficou muito assim, em evidência, né? As casas noturnas ficaram em evidência. Então, o que acontece? Elas também têm que se enquadrar. A saída, né? Exatamente. Temos que ver lá luzes de emergência, porque naquele local a situação é tudo escuro. Deu um blackout, vai ficar todo mundo sem saber para onde vai. Então deve existir um local, as luzes de emergência, extintores em condições de uso, porque o primeiro combate, quando obviamente nós queremos que seja uma explosão, porque aí já é diferente a situação, mas um combate inicial, sendo ali num foco numa lata de lixo, ou então ali em alguma situação, um vazamento de GLP, né? Então o que acontece? Você vai ter equipamentos de extintores ali que vão dar o primeiro combate, para que aquilo não se torne um grande incêndio, né? Então, exatamente. Então, nas casas noturnas, luzes de emergência, direcionando as saídas daquela população que está ali naquele momento. Então, tudo, e muito bem sinalizado ali. Tem que estar tudo muito bem sinalizado. Porque como nós falamos... Para quando acontecer, a pessoa conseguir ver, né? Conseguir ali saber para onde sair, né? Muito bem. Nas paredes deve existir essa sinalização também, direcionando a saída. E as pessoas, e essa iluminação ali, ela tem um diferencial, que ela é fotoluminescente, ou seja, brilha no escuro. Ela brilha no escuro ali. Lógico. Então, já para essa situação mesmo. E as luzes de emergência, elas não podem estar atreladas à rede normal de energia. Elas têm que, por si só, ter a sua fonte de alimentação, ou seja, uma bateria somente para elas. Entendeu? E elas serem... Porque quando houver o blackout no local, as luzes de emergência vão fazer o direcionamento daquela população naquele momento de emergência. E por quanto tempo vale o AVCB? Bom, aí também vai variar de acordo com o local e a periculosidade. E a periculosidade. Como nós estamos falando de edifício residencial, então fica em torno de 3 anos a revalidação, né? Então, nós digamos que nós fizéssemos uma adequação hoje e saísse o alvará, saísse o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros em condições de segurança daquele prédio. Dali a 3 anos de novo, iria ser feita uma outra solicitação. Mas isso, como eu volto a dizer ali, vai sempre partir do síndico do edifício. Ou então, daquelas pessoas, daqueles moradores daquele local ali. Eles têm que, digamos assim, prezar pela sua própria vida ali. Porque senão, como que as pessoas... Poxa, não, aqui não tem condição nenhuma, ou aqui não adianta simplesmente falar. Deve ser feita uma reunião interna naqueles condôminos e solicitar que os prédios sejam colocados em ordem. E vamos reafirmar de novo, os bombeiros não têm o poder de fiscalização, acho que nem teria também condições de fiscalizar esse monte de prédios que existe, né? Exatamente, porque infelizmente, Ari, as pessoas, elas não têm essa antecipar o perigo. Prevenção. Aí, muito bem, palavra correta, prevenção, Ari. Então, já que nós estamos falando em prédio, né? O nosso principal hoje, como você falou, não é só, mas principalmente, esses prédios que cada vez estão virando arranha-céus, né? Hoje eu ouvi falar em prédio aqui da Baixada Santista, em 38 andares. As novas construções aí estão gerando... O que é isso? Então, os brigadistas, que você vai explicar para o amigo telespectador, para aquele que ainda não sabe o que é, né?
Eu acho que seria uma peça fundamental para evitar um acidente maior. Muito bem. Exatamente. O brigadista é aquela pessoa, obviamente, que mora no edifício, né? Que vai fazer parte de determinada quantidade numa equipe, ele vai fazer parte daquela equipe em que vai atuar no momento de sinistro. Ou seja, ele tem que ter conhecimento técnico, tático, para poder, no momento de sinistro, atuar. Quem dá esse preparo a eles? Muito bem, Ari. Nós trabalhamos nessa área de preparo destas pessoas, né? Então, vamos aproveitar e falar da Security. Exatamente. Nós da Security trabalhamos nesse ramo, Ari. Nós direcionamos, nós damos instrução, nós temos equipamentos para isso, temos técnicas para isso, formação para isso e experiência. Exatamente, né? Que nós temos desses anos todos de Corpo de Bombeiros, né? Então nós atuamos na instrução desses brigadistas, de como ele vai proceder no local de sinistro. Seja num edifício, seja num posto de gasolina, seja numa indústria, aonde for esse brigadista, ele tem que ser instruído para aquele determinado momento de sinistro. Ou seja, você no fundo, vocês são professores, né? Acaba sendo professor. Porque o professor, ele... Passando conhecimento. Passando conhecimento. E quem está nos vendo agora, quer tirar alguma dúvida, não agora nesse momento. Ó, no finalzinho do programa, tá? Vai aparecer o telefone, todas as necessidades que você tenha para entrar em contato com o Dirceu lá estarão. Mas vamos aproveitar agora, Dirceu, quem tem alguma dúvida, e-mail, telefone, Facebook. Então, o nosso telefone, Ari, ele é o 3013 1974. Vamos repetir, 3013? 3013 1974 e o 8853 3900. 8853 3900. Quem quiser, por exemplo, precisar de AVCB também pode seguir por esse caminho, né? Porque como é uma gama muito extensa, né, de regularização, do que deve ser colocado naquele local, nós temos já a experiência. E de acordo, trabalhando sempre aonde ali? Sempre em cima do decreto-lei atual. Sempre em cima do decreto-lei atual. Aí nós vamos adequar aquelas instalações. Um exemplo, um edifício. O edifício é de 1980, ele não tinha rede de hidrante, ou então não tinha... Não, nós vamos até o local, vamos verificar este local e enquadrar ele dentro das normativas atuais. E deixar em condições de receber esse alvará que eu falei para você, né? Que é o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros. A pessoa vai ter condição de estar recebendo esta liberação do Corpo de Bombeiros, dizendo que ali está totalmente em segurança. É bom, né? Você, na sua casa, no clube, no bar, na loja, você entrar e, eu acho, né? Eu falo, não, aqui eu estou seguro, eu tenho AVCB. Estou falando AVCB que fala-se tanto AVCB hoje em dia que já ficou até parte do vocabulário que antigamente não era, né? A Érica ligou para cá. Érica, obrigado por você ter ligado. Ela é de Samaritá, em São Vicente. Ela pergunta, se houver vazamento de gás em apartamento, devemos desligar a energia? Existem... Érica, né? Érica. Boa pergunta, porque existem duas situações aí. Uma, quando aquele GLP... aquele botijão de gás, ele está queimando o gás. Ou seja, às vezes rompeu a mangueira, então há o fogo. E existe uma outra situação sem fogo, onde só está vazando o gás. Então, quando só está vazando gás, é de precaução que a pessoa saia do ambiente, desligue a energia. Por quê? Porque qualquer faísca ela vai impregnar, porque infelizmente o que acontece? O gás ele é mais pesado ali, então ele vai ficar na altura, né, do solo. Então muitas vezes um equipamento, uma faísca, um interruptor, ou às vezes até uma ligação mal feita no ambiente, vai sair aquela centelha. E aquela centelha vai disparar uma explosão ambiental. Não é do equipamento, e sim
é o ambiente que é gás que gasado. Exatamente. já saiu no local. Aí vai acontecer o quê? Uma explosão ambiental, entendeu? No local. Agora, se o vazamento é com fogo, o que ela tem que ter a precaução? De tentar, obviamente, às vezes a pessoa de tanto nervoso que está naquele momento, ela não vai conseguir se aproximar. Mas se ela conseguir se aproximar, ou se ela conseguir apagar o fogo, o que ela tem que fazer? Fechar a válvula, que é para o gás não ter continuidade no ambiente. E, obviamente, tentar, e isso que é o difícil, né? Eliminar aquele foco inicial. Agora, se a pessoa sabe, e se ela tem um extintor de incêndio, ela já pode fazer... Ela pode vai lá com o extintor? Ó, vai lá com o extintor. Se tiver fogo, óbvio. Se houver óbvio, fogo. Né? Então ela vai utilizar, ela pode utilizar o de pó, digamos, porque muitas vezes, dependendo da pressão, às vezes, o que ocorre, o pó, ele realmente já vai lá e já faz o abafamento. Então aquela chama ela já é extinta, entendeu? Eu acho que o pessoal, de uma maneira geral, não é? Concorda comigo que eu vou falar agora? Vê lá se concorda ou não. Quando só tem, né, Bira? Só o gás está saindo, ainda dá coragem pra gente ir lá e... Agora, tu vê aquele foguinho lá, falei, eu vou chegar lá, vai explodir na minha frente, não, lá, eu não vou não. No nosso tempo de trabalho aí, várias vezes nós participamos. Acho que vocês encontravam bastante vezes, isso, né? Várias vezes. Mas geralmente o pessoal não ia lá fechar a válvula, geralmente não, né? não ia. Infelizmente a pessoa não tinha essa medo disso, essa vivacidade, né? Ou então, Ari, não tinha o quê? O treinamento adequado, que é o que as pessoas não têm, né? Conhecimento. Falar em treinamento adequado, eu sei que não é a área de vocês, desde que vocês não sejam bombeiros requisitados. Em um prédio com muitos andares, os brigadistas se preparam até, ou a quem de direito lá no prédio, ou os que residem nesse prédio, para fazer uma evacuação, se necessária? Eles têm esse preparo? Ari, nesse curso, Ari, é realmente instruída a pessoa... O que deveria ser feito? Depois vamos simular. Como sair do edifício, você está entendendo? Porque a pessoa, ela tem que... Prédio de 12 andares, vai Então, a pessoa tem que saber como sair daquele local. Então, esse brigadista, ou, na verdade, dependendo da dimensão desse edifício, dos corredores desse edifício, às vezes não vai existir nenhum só. Tem que ter 2 ou 3 brigadistas naquele local. Então, quanto mais pessoas estiverem treinadas, elas vão ter condição de fazer o quê? Retirar aquelas pessoas com calma e tranquilidade, mesmo que aquele local ali esteja com fumaça, entendeu? Então ele vai esclarecer o quê? Pessoal, vamos manter a tranquilidade, vamos ficar próximo ao solo, porque a fumaça, ela é quente, então ela sobe. Então a área fica uma área entre o solo e ela, em que há condição de você fazer... Você deveria rastejar, mais ou menos? Dependendo da situação, você vai ter que até que rastejar, né? Para poder sair daquele local. Mas não... Então, as portas corta-fogo, elas fazem uma compartimentação dos locais. Por isso que hoje os edifícios atuais, tanto comerciais como residenciais, já é exigido as portas corta-fogo, justamente para dar a condição de fuga das pessoas, entendeu? E ainda mais nesse assunto, eu quero tirar uma dúvida minha. A dúvida é minha. Eu, desde 1954, 60, 70, eu vejo os filmes americanos com as escadas pelo lado de fora. Aqui no Brasil, pelo menos até agora, 2013, eu não vejo... Eles estão adiantados ou nós estamos muito atrasados? Ou é um sistema diferente um do outro? Não são todos que fazem esse mesmo... Que fazem, nos Estados Unidos? Não são todas que têm a mesma estrutura. Então vive muito filme que tinha escada por fora. Você pode ver que então, a engenharia, a estrutura em si, né? Nós podemos, inclusive, estar fazendo adequações. E quando nós fazemos essas adequações, com o passar dos anos, vão se tendo mais equipamentos que vão dando condições para aquelas pessoas ou para os moradores que vão utilizar aquele local de segurança. Porque até algum tempo atrás você não tinha nem luz de emergência ali. Você não tinha. Hoje, os sprinters, que são o primeiro combate naquele local, dependendo da situação, os sprinters em áreas comerciais, ele dá o primeiro combate, porque ele é desarmado com a caloria. Entendeu? Aquelas ampolinhas que você vê no teto, na estrutura dos tetos, então ela é desarmada, ela implode de acordo com a temperatura do local. Ela teve a temperatura, aquela
abre, ela vai estourar. Mas tem que ser uma temperatura bem alta, né? Exatamente. Ela desarma aquela ampola e ela desarma o sistema. E detalhe, desarma o sistema, você pode tanto desarmar só naquele local como na região toda. Aí é programado. Aí é programado, aí já justamente a questão de engenharia, de reengenharia, vai reprogramar esses locais. Agora eu não ouço falar mais, né? Mas o Bira com certeza já ouviu falar, o pessoal de um pouquinho mais de idade já ouviu falar, a famosa Ilha Barnabé. Olha ali, se a Ilha Barnabé, não agora, não agora. Se a Ilha Barnabé explodir, metade da cidade vai embora. De uma hora para outra, parou-se de falar nisso, disse nem sobre a Ilha Barnabé não se comenta mais. O que aconteceu? Evoluiu? Os bombeiros evoluíram? Com certeza. Sabem realmente segurar mais se houver porque lá só tem tanques e tanques de combustível dos mais variados jeitos, né? Exatamente. Mas tudo ali sofre uma evolução. Graças a Deus por isso, que nos dá um entendimento para que haja essa evolução. Então, nessa evolução, inclusive nós estávamos comentando com o brigadista, né? Aqui com o Damião, ele estava comentando que determinados locais, nesses cilindros ou nesses tanques de armazenamento, às vezes nós não percebemos, mas no alto existe uma rede de hidrantes passando em cima dele, uma rede de espuma passando em cima dele. Então, quando há o primeiro sinistro, o primeiro fogo naquele local, essa própria rede, ela automatizada, ela detecta essa caloria e já ali ela já desarma o sistema de água. Prevenção. Trabalhando sempre na prevenção. Então, esses equipamentos, eles são utilizados para que cada dia mais haja a segurança nos locais, inclusive na Ilha Barnabé. Eu nunca mais ouvi falar na tal Ilha Barnabé. Então... Agora, deixa eu fazer uma pergunta que não tem a ver com muito assunto. Você acha que o nosso brigadista aqui, o Damião Andrade, está preparado, se ele quisesse? A profissão dele é outra, mas se ele quisesse, na realidade, adentrar no corpo de bombeiro, ele já saía com o pé na frente? ou ainda tem muito que aprender? Ele já saia na frente de muita gente aí, viu, Ari? Com certeza. Eu vi vocês dois conversando aqui no intervalo. E o detalhe que eu percebi nele, que ele realmente aprendeu. Ele absorveu o conhecimento, que até hoje... Só não escutou o curso, né? Tem aquele que vai lá e escuta o que fala, né? Mas não absorve, né? Exatamente, essa é a diferença. Quando você vai, você participa daquele curso, você toma para você uma responsabilidade ali. Porque o brigadista, ele é uma pessoa que vai assumir uma responsabilidade perante aquela comunidade, perante aqueles outros condôminos que moram naquele local. E, obviamente, não vai ser só o condômino, vai ser também as pessoas que trabalham naquele local, os funcionários que trabalham naquele local, ou seja, porteiro, vigia, zelador. Então, essas pessoas, esses funcionários... O zelador é obrigado a ser brigadista? Não, ele quiser. Quando você vai dar o curso, ele já vai participar do curso. Ele já vai automaticamente... Mas não tem uma equipe preparada para isso? Então, exatamente. Essas pessoas... Que pega na mangueira realmente, vai lá, joga água, sobe lá em cima. Esse é o brigadista, Ari. Esse é o brigadista. Mas, Ari, tem pessoas... Porque a pessoa não sabe nem segurar a mangueira, naquela pressão toda lá, né? Exatamente. Tem pessoa que não sabe nem como... Ari, é tão importante a pessoa nem ligar conhecer, a mangueira, né? Porque existe uma rede de hidrante, mas se você não souber como pressurizar aquela rede, não vai acontecer nada. Entendeu? Então você pode reparar que muitas vezes em cima da caixa de hidrante, que obviamente dentro dessa caixa de hidrante deve ter a mangueira adequada a esse combate de incêndio, no tamanho correto, até sair daquela caixa para chegar naquele incêndio. Aí tem a mangueira, tem a água. E cadê vamos dizer assim, o esguicho, hoje vai, a agulheta, que você vai conectar nessa mangueira. Ou então, cadê as conexões que vão fazer a emenda dessas mangueiras? Então, nessas caixas de hidrante, deve existir, sim, mas dentro dela deve existir o equipamento. E as pessoas têm que saber como utilizar. Tem como saber utilizar as botoeiras, que vai fazer o quê? O acionamento das bombas hidráulicas do edifício, que vão fazer o quê? A pressurização dessa rede. O que é uma pressurização? Aumentar, dar fluxo, velocidade nessa água, para que a água tenha maior efetividade naquele combate de incêndio. Porque às vezes fica lá, aquela mangueirinha de jardim. Você nunca vai conseguir, nunca nós vamos ter o efeito desejado, né?
Então, para isso, esse brigadista desse edifício, tantos condôminos que vão ter, um ou dois por andar, veja bem. Por que eu digo um ou dois? Porque às vezes, num tempo de férias, a pessoa vai fazer o quê? Sim. Ela vai viajar tranquilamente. E o sinistro ali, infelizmente, nunca Não nós marca sabemos. data, Não né? vai, não. Olha, vai ser dia 2, vai ser dia 3, vai ser numa segunda. E geralmente é final de semana, né? Que não sei porquê, mas acontece porque às vezes a pessoa está menos desavisada, ou saiu, foi na feira, deixou a panela no fogão. Aí o que acontece? Aquela panela ferve a água, acaba a água, começa a queimar o que tem lá dentro. Isso já aconteceu comigo. Não é no verdade? meu local de trabalho. Então, aí era uma fumaceira, corria para cá, corria para lá, era o feijão que estava pegando fogo. E são fumaças A fumaça, só tóxicas, viu, Ari? É fumaça tóxica. Dirceu, o papo tá bom, nós temos aí uns 3 minutinhos aproximados, mais ou menos isso daí. Eu queria que você passasse bem curtinho, porque a gente ainda tem aquela impressão, né? Os edifícios estão crescendo e a escada Magírio, se eu não me engano, chega a um prédio de 14 andares. Isso, exatamente. Deve-se vir novas escadas mais altas, mas como você disse, o império é combatido por dentro, não há essa necessidade. Ari, a tecnologia, ela vai avançando. Obviamente, as técnicas de combate também vão se avançando, vão se melhorando. E equipamentos também vão melhorando. Escadas também, escadas plataformas, né? Elas vão, cada dia mais, elas vão atingir uma determinada altura melhor, com mais amplitude. Quanto mais alto, melhor, dependendo do tamanho do prédio, exatamente, Ari. Mas, porém, nós não vamos construir equipamento, não vai, ou pode até vir a existir. Por que não? Pode existir equipamentos assim. Não sei se você recorda que eu trouxe aqui uma cápsula de escape. Lembro. Lembra daquela cápsula de escape? Lembro. Então, pode existir vários tipos de escape de uma situação de sinistro. Porém, eu volto a recapitular a você, Ari, o combate ele é feito internamente. Porque, Ari, você mentaliza 1 litro de água. 1 litro de água. Se nós jogarmos água num ambiente quente, aquele 1 litro de água que nós... Vira quanto em vapor? 1.000 litros, Ari. Nossa. Então, é muita coisa. Então, o que acontece? As pessoas que estiverem ali pelo local ou num corredor, elas vão acabar sendo recebendo aquele impacto daquela caloria, do próprio vapor. E até muitas vezes vem a inalar aquela fumaça. Então vai aí é realmente a perca. Eu não queria nem tocar nesse assunto, mas foi que nem a boate lá em Porto Alegre. Realmente queimado, se morreu foi pouca gente, né? A maioria foi pelo óxido, não sei do que, né? Não foi exatamente as forrações que existiam no local. Então tudo isso, Ari, é uma grande responsabilidade nossa quando nós vamos fazer a adequação de um local. Você vai chegar no local, você vai verificar essa forração. Ela tem especificação correta, para ser colocada para isso, ela serve para isso. Os extintores estão em quantidade, porque disse que eu também ouvi que todos viram que o rapaz tentou pegar o extintor e não tinha nada dentro do extintor. Então, cada um de nós temos que ter a nossa cota de responsabilidade. E nessa cota de responsabilidade que nós temos, nós vamos melhorar o dia a dia de cada um de nós. Ou seja, Dirceu, agradecendo a sua participação, quem quiser falar com o Dirceu, agora no finalzinho, os caracteres, telefone, etc. e tal. A grande palavra, Dirceu, nós conversamos isso durante o programa inteiro, prevenção. Obrigado pela sua participação, até o próximo programa. Tchau, tchau, gente.